Gente, tudo bem com vocês? Então, gente, vamos para mais um vídeo, né? Gente, eu tava parando para pensar que a nossa rotina tá cada vez mais estressante, né? A gente tem lidado com muitas coisas ao mesmo tempo. E essa tentativa de dar conta de tudo ao mesmo tempo faz com que a gente se desgaste muito. Eu tô lendo um livro que se chama O Essencialismo, né? Essencialismo, na verdade, não tem o essencialismo, é essencialismo. E esse livro tem me feito refletir muito a respeito do que eu coloco como prioridade. E que eu entenda de uma vez por todas que eu não consigo dar conta de tudo ao mesmo tempo. Porque por mais que pareça óbvio isso, pessoas assim como eu precisam colocar isso na mente sempre para não acabar perdendo o pouco que resta, às vezes, de saúde mental. Por que eu tô dizendo isso, gente? Porque às vezes a gente dá conta de tudo e corresponder a expectativas, né? Eu, dando conta do meu filho, eu vi muita gente falando a respeito da casa. Ah, que você tem que dar conta da casa, que você tem que limpar a casa, fazer isso, a casa. E é verdade, né, gente? A gente tem que deixar a casa limpa e organizada porque a gente evita doença, né? Cuidando da higiene da casa, do local. A gente encontra as coisas mais rápido quando as coisas estão organizadas. Então, se eu quero tal documento, já sei onde é que ele tá, não preciso ficar correndo pra lá e pra cá pela casa toda procurando. Então, sim, ter uma casa limpa e organizada facilita muito nossa vida, né? Só que existem tempos na nossa vida que algumas coisas são justificáveis, tá? Por exemplo, a questão de filhos pequenos. Você que tem filho pequeno, você tem que aceitar de uma vez por todas que a sua casa não vai ficar 100% do tempo limpa, organizada e tudo mais. Porque um lugar onde vive ser humano, vai existir bagunça, vai existir sujeira, não tem jeito. O que você tem que fazer de tempos em tempos, dar aquela faxina, dar uma arrumada, fazer uma limpeza, tem que fazer. Mas aceitar que não tem como a casa estar perfeitamente intocável, né? Como a gente espera que vai estar. Porque se a gente bota isso como expectativa, a gente vai se frustrar, porque não tem como. Criança pequena, principalmente depois que começa a andar, a gente começa a cutucar tudo. Criança, ela gosta muito dessa questão de explorar, né? A criança, ela entra numa fase de exploração, então ela começa a pegar tudo, tirar tudo do lugar, e lá vai a mãe, né? Correr atrás para colocar tudo no canto de volta, depois que o pequeno ou a pequena mexeu em tudo. Isso é uma coisa que a gente tem que aceitar, é uma fase da criança. Vai passar um dia, quando a gente tiver os nossos filhos aí já crescidos, que ele entendeu o que é organização e limpeza, eles já podem ir ajudando na casa, na questão da organização e limpeza. E também no dia que eles se forem, né? Não falecerem no caso, né? Assim, se forem no sentido de ir morar fora, se casar e tudo, mas você vai ter a casa todinha só pra você e provavelmente vai estar sempre limpa, porque vai morar só você, né? Então você vai conseguir deixar a casa arrumada. Então a gente tem que ver o que é mais importante pra gente. O que é importante é as pessoas que moram na casa, a sua rotina, o seu descanso, manter a casa impecável 100% do tempo. Porque tem pessoas que acham que o mais importante é a casa. Ah, o importante é deixar a casa limpa e organizada e eu não tô nem aí pras pessoas. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de pensamento, que muitas vezes a gente foi criado, né? Foi enraizado esse tipo de pensamento em nós, de que a gente tem que dar conta de tudo. E que tudo é mais importante, menos as pessoas que convivem conosco. Então a gente tem que entender que as pessoas que estão conosco ali vale muito mais a pena do que a gente querer arrancar os cabelos para manter tudo alinhado, tudo perfeitinho, assim, da forma como a gente imagina. Então, de tempos em tempos, a gente vai se deparar com algumas situações que a gente não vai conseguir equilibrar muito bem as coisas, entendeu? Fazer as coisas da forma como a gente gostaria, mas o importante é a gente tentar. O importante é a gente ver o que é essencial na nossa vida. Então, eu sei que o que é essencial na minha vida é a minha família ter saúde, ter amor, ter paz. Então, assim, a casa, eu tenho que lidar com ela, mas ela não é mais importante do que as pessoas que moram na casa. Então, se eu, por exemplo, estou discutindo muito com alguém na casa, por conta de uma atividade doméstica, uma tarefa doméstica, eu tenho que começar a refletir se a casa é de fato mais importante, né, do que o meu bem-estar com outras pessoas. E saber como falar, né, gente? Saber como conversar, porque eu percebo que é mais as mulheres que têm essa dificuldade de saber conversar, de saber se expressar, né, gente? Eu vim de uma criação do sertão raiz nordestino, e a maioria das mulheres do sertão, elas já são conhecidas como mulheres que não têm muita paciência, que às vezes falam um pouco mais agressiva e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente tem que melhorar, que a gente não tem que naturalizar pela cultura, né, pelo ambiente, que às vezes, dependendo do ambiente que você tá, é muito assim romantizado, é meio que passado pano pra essa situação. Ah, mas é normal, porque ela veio lá do sertão, e as mulheres do sertão são assim mesmo, e as mulheres do sertão, elas falam muito assim mesmo, e tal, e tal, e tal, e tal. Só que, gente, a gente não tem que naturalizar
o que faz mal, né? Porque se é um comportamento que tá fazendo mal, que tá atingindo a família, tem que ser modificado, né? Então eu mesmo já várias vezes puxei minha orelha em relação a isso, que independentemente de eu ser de sertão, né? Eu sou uma pessoa que tento melhorar cada dia, eu sou uma pessoa cristã que eu acredito nos moldes do cristianismo, né? De como tem que ser, né? Principalmente estando dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Você tem que saber como conversar com o outro e saber que se você não tiver uma conversa assim, de forma honesta, conversa sincera, assim, sabendo como falar, você não vai conseguir fazer com que o outro lhe ouça, né? Você só vai perder tempo, na verdade. Você vai estar colocando ali as palavras para fora, pode estar desabafando, mas você não vai conseguir resolver nada, né? Então, do que adianta você estar só falando aí palavras ao vento e você não está resolvendo nada? E, na verdade, está fazendo quem está lhe ouvindo ficar mais chateado porque a forma que você está falando está fazendo com que a pessoa se sinta ofendida, né? E aí entra num jogo, né, gente? Você acaba ofendendo a pessoa pela forma que você fala, a pessoa também se torna ofendida e ofende você de volta e pronto. E aí vira aquele ciclo infinito, aquele bololô de pessoas se agredindo, pessoas se ferindo e a solução ficando cada vez mais distante. Então, a gente, no nosso dia a dia, a gente tem que parar para refletir, né, como é que são os nossos comportamentos. Eu me senti muitas vezes sobrecarregada, gente, com a maternidade. E eu muitas vezes desabafei, né? Lógico, sem saber como falar, desabafei com meu parceiro, porque ele estava dizendo que considerava um luxo convidar uma pessoa para vir cuidar aqui da casa. E eu não acho isso, gente. Eu acho que é uma questão de cuidar um pouco mais de mim também, porque eu fico muito sobrecarregada, mas eu entendo do porquê também ele ter dito algumas coisas assim. Foi por causa da forma que eu falei, entendeu? Então, a forma que eu falei fez com que ele não me escutasse, ele quisesse rebater. Isso é o que acontece quando você não fala com objetividade. A outra pessoa ela não vai querer parar para escutar seu ponto de vista, para ter empatia sobre a dor que você está sentindo, que você está passando. Não. A pessoa ela simplesmente vai reagir simplesmente para lhe afetar, entendeu? Então fica um jogo mesmo, fica como se fosse uma disputa de ego. E uma disputa de ego, gente, que ninguém ganha. Não tem como você ganhar quando você não tá falando com o outro para entender, você tá falando com o outro para rebater, né? Que foi o caso do meu parceiro. Ele não tava me ouvindo, ele tava só ouvindo para rebater. Então, as palavras estavam sendo lançadas e tava como se fosse batendo no muro. O que eu tava dizendo batia no muro e voltava, batia no muro e voltava. Tipo, não entrava no coração dele o que eu tava dizendo. Por quê? Por causa da forma da comunicação que é ineficaz. E sabe o que eu acho mais triste dessa situação? É porque eu já li muito livro sobre comunicação. E eu vejo que o que não me falta não é conhecimento. O que me falta é quebra de padrões, entendeu? Eu repetir tanto aquele padrão a ponto de quebrar o padrão antigo. Então eu tenho que repetir muito a comunicação assertiva ao ponto de eu esquecer meu padrão antigo. Senão eu sempre vou estar voltando no mesmo tipo de comunicação, ou seja, eu sempre vou estar sendo ineficiente na minha forma de comunicar. E aí o outro que também está lidando com a pessoa tem que ter paciência. Por exemplo, meu parceiro precisa ter paciência comigo. Por quê? Porque eu tô lidando com uma fase que não é fácil, uma fase que muitas mulheres estão passando, né? Eu passei pelo puerpério, tô passando ainda por um período de adaptação. E assim que eu sei que ele também tá passando por um período de adaptação, mas pra mulher, gente, essa questão da maternidade, de lidar com outras coisas, preenche muito a mente, sabe? Faz com que você sinta que sua mente tá ativa assim o tempo todo, como se você não conseguisse descansar. Então, se você não tiver um parceiro assim que seja muito compreensivo nessa fase, de fato, você vai se sentir cada vez mais desgastada, né? Mas graças a Deus que o meu parceiro, ele é muito, assim, de uns tempos pra cá, ele tem sido muito compreensivo comigo, tem me tratado muito bem. Algumas coisas que estão mais cansativas, mais pesadas pra mim, ele tá me ajudando, né? Como ele disse aqui pra mim que ia me ajudar a lavar banheiro, as escadas, coisas assim que eu tava querendo muito fazer e eu não tava conseguindo, por conta da minha rotina, do meu dia a dia. Então, assim, saber disso, né, saber que ele tá se prontificando a me ajudar, tá me trazendo, assim, gente, um alívio enorme, enorme mesmo. Porque eu vejo que ele tá tendo empatia comigo, né, eu vejo que ele tá se colocando no meu lugar, nem que seja um pouco, pra aliviar um pouco a minha mente também, de tentar dar conta de tudo. E a gente não consegue, gente, a gente precisa aceitar que não tem como dar conta de tudo. E você ter do lado uma pessoa que entende as suas preocupações e tem se esforçado, tem se empenhado para dar o melhor, é um verdadeiro presente, né? Eu espero que o nosso relacionamento dure aí muito tempo
e que a gente esteja disposto, tanto eu quanto ele, a investir cada vez mais na nossa família. E eu espero que vocês também, gente, que vocês entendam que alguns problemas familiares são comuns, não precisa ser a regra, mas você ainda pode ter um relacionamento feliz em família. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e um beijo.